Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É bom ter você conosco nos acompanhando. Nós estamos aqui durante esses dias estudando a primeira carta de João. Eu quero convidar você para mais um estudo aqui nesse momento. Vamos lá? Então, a gente está estudando a primeira carta de João. Hoje a gente vai começar já no capítulo 5, onde João vai trazer algumas certezas inabaláveis da vida do crente. Algumas certezas que nós podemos e devemos ter em Cristo Jesus. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho e escreveu essas cartas. Todos estão na Bíblia. O propósito de João escrever o Evangelho seria para mostrar aos incrédulos, para levar os incrédulos a conhecerem Jesus como Filho de Deus, para terem vida no nome de Cristo Jesus, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 31. Já ao escrever a carta de João, essas 3 cartas aqui, o propósito é trazer a certeza da vida eterna ao coração dos cristãos, dos crentes. Que no capítulo 5, no versículo 13, João vai abordar esse assunto. João está escrevendo a uma igreja que está sofrendo muitos ataques. Aqueles falsos profetas estavam disseminando heresias, tentando enganar a igreja, tentando tirar os crentes da fé verdadeira em Cristo Jesus. E João já desmascarou ele. Durante os capítulos anteriores, João já desmascarou esses falsos profetas, dizendo que eles não conhecem a Deus, que eles são do maligno. E agora João vai reafirmando, falando das certezas daquele que verdadeiramente é nascido de Deus. No texto que nós vamos estudar, João usa muitas vezes a expressão sabemos. É interessante pensar que em toda a epístola de João, ele usa a expressão sabemos durante 30 vezes nessa carta. E dessas 30 vezes, no capítulo 5, ele usa 8 vezes a expressão sabemos. A vida real, ela é construída sobre um fundamento das certezas. Eu gosto muito de pensar que caminhar com Cristo, nós não estamos falando de incertezas, de dúvidas, de talvez, pode ser, mas de certezas. E a Bíblia é muito clara ao trazer algumas certezas, Sempre assim, não. Não tem dúvidas, não tem meio termo no relacionamento com Deus. E nós temos algumas certezas que nós temos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Eu quero compartilhar com você algumas delas. Primeira, nós temos certeza que pertencemos à família de Deus. Isso é uma convicção que nós podemos ter em nosso coração. Ao longo dessa carta, João apontou 3 provas irrefutáveis para distinguir um falso crente de um crente verdadeiro. Nessa carta nós temos aqui João apresentando o verdadeiro crente é conhecido pelas 3 provas fundamentais. A fé, que é a prova doutrinária que nós já estudamos, o amor, que é a prova social, e a obediência, que é a prova moral. Fé, amor e obediência, fundamentos, provas cabais que demonstram que a pessoa verdadeiramente pertence à família de Deus. Primeiro aqui, o cristão, o crente, ele é conhecido pela sua fé em Cristo. Capítulo 5, versículo 1, versículo 4 e versículo 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. O crente é conhecido pela sua fé em Cristo. São afirmações que João traz aqui. Lembremos que João está falando para uma igreja que está sendo atacada pelos gnósticos. Os gnósticos, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus. Mas nós, os verdadeiros crentes, creem que o Jesus de Nazaré é o próprio Messias. É Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Possui uma fé firmada, convicta na pessoa de Jesus Cristo. E João usa a expressão todo aquele. Eu gosto de pensar nessas 2 palavras, todo aquele, porque a fé em Cristo, ela não exclui ninguém.
Ela não escolhe uns e deixa outros. A fé que nós podemos ter, a salvação, a vida eterna, ela é para todo aquele que crê. Qualquer um que colocar a sua fé em Cristo com sinceridade é filho de Deus. É uma prova. Não importa mais nada. Se a pessoa creu de fato em Cristo Jesus, se experimentou o novo nascimento, se vive em novidade de vida, porque creu em Cristo Jesus como Salvador, ele é da família de Deus, ele é um salvo. E quem garante isso não sou eu, não é uma religião, quem garante isso é a própria palavra de Deus, que diz que aquele que crê é salvo, aquele que conhece, que experimentou Jesus Cristo como Salvador, ele pode ter certeza que pertence à família de Deus. A fé em Cristo, ela traz dois benefícios maravilhosos para nós. Primeiro, como eu disse, a participação na família de Deus, aqui em João capítulo 5, versículo 1. E depois a vitória sobre o mundo. Capítulo 5, versículo 5, nós acabamos de ler. Aqueles que pertencem à família de Deus porque creem que Jesus é o Cristo, são aqueles que vencem o mundo. Nós não pertencemos, não tem como a pessoa pertencer à família de Deus e continuar sendo derrotado por esse mundo. Ser filho de Deus traz-nos privilégios grandiosos. E é por isso que aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João escreve isso lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Outra coisa, o crente ele é conhecido pelo seu amor, tanto a Deus como aos filhos de Deus. O amor é uma característica, é algo que marca o verdadeiro crente. Versículos 1 e 2 diz assim: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Sabe, se a fé é a prova doutrinária que evidencia uma legitimidade da experiência cristã, quando nós podemos pensar o que vai mostrar isso então na prática, porque a fé é o meu relacionamento com Deus, e isso na prática é demonstrado a partir do meu amor aos irmãos, que é a prova social. Por isso a minha fé, ela precisa estar ligada com o meu amor, e falamos isso nos estudos anteriores. A fé e o amor precisam de evidências, mostrar que realmente existe. Aquele que tem fé, aquele que ama, ele demonstra através das suas obras, das suas ações, aquilo que ele expressa, que diz que tem. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. É impossível amar a Deus sem amar os filhos de Deus. São duas coisas que estão ligadas. E João já retratou isso em outros versículos. Amar a Deus e amar os meus irmãos. Isso precisa caminhar juntos. O amor, ele é algo que deve estar presente na vida do cristão. O amor, ele é a apologética final. João 13 e 35, João fala isso. Não é o amor que nos salva, mas o amor, ele é uma evidência, é um atributo dos salvos, é uma característica dos salvos. O amor, ele precisa, ele está presente. Entendamos, o amor não é a causa da nossa salvação, mas o amor é a evidência da nossa salvação. É impossível alguém que se diz salvo não amar, não demonstrar amor. Precisa caminhar juntos. Outra coisa, o crente é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Versículos 2 e 3 ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O amor a Deus é provado pela nossa obediência a Deus. Quantas pessoas nós vemos por aí que dizem amar a Deus, diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus? Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: eu amo muito a Deus, eu amo a Deus, mas as suas vidas estão totalmente contrárias àquilo que Deus quer, àquilo que Deus estabelece, àquilo que Deus ordena, e ainda se dizem amar a Deus. O verdadeiro crente cristão salvo, ele é demonstrado pelo seu amor à ordenança, aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. O amor a Deus, ele não consiste apenas em palavras.
O amor a Deus não está em boas intenções, mas o amor a Deus está em atitudes práticas de quem verdadeiramente ama a Deus. Por isso que nós falamos que o nosso relacionamento com Deus não é uma experiência meramente emocional. E é por isso que você não vai viver de emoção no seu relacionamento com Deus, mas é uma obediência moral, é a prática, é no dia a dia. O amor aos irmãos expressa-se pela prática, pela experiência, pelo serviço sacrificial. Aí lá no capítulo 3, veja o versículo 17 e 18. O amor a Deus é guardar os seus mandamentos, é obedecer o que Deus diz. E esses mandamentos, como diz a palavra, não são penosos, por algumas razões muito básicas, porque amamos a Deus e quem ama obedece com alegria. Não é penoso obedecer a Deus se você de fato ama a Deus. Se obedece a Deus não é por uma obrigação, mas é porque você sabe quem é Deus, então você ama esse Deus. E outra coisa, nós obedecemos a Deus. Ele diz para obedecer, Ele determina as suas ordens. E algo que eu acho maravilhoso é que esse mesmo Deus nos dá poder e capacidade de obedecê-lo. Ele não pede para você fazer uma coisa impossível de cumprir. Ele não pede para você obedecer algo que você não vai conseguir. Ele determina e Ele dá forças para que nós possamos obedecer. Que nós possamos juntos caminhar dessa forma, tendo a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza da filiação como família de Deus. E isso é demonstrado pela nossa prática de vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Você chegou até aqui. Você assistiu esse vídeo até o final. Então, não saia sem deixar o seu joinha. Faça um comentário breve aí. Eu sempre peço. Isso é importante para o nosso canal. Isso é importante você deixar aí que assistiu o vídeo. Compartilhe esse vídeo. E como eu peço todas as vezes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso fortalece a interação que eu peço para você fazer aqui, deixando seu joinha, seu comentário. Não é para o meu ego, mas é para o YouTube entender que esse vídeo está sendo assistido e recomendar ele para mais pessoas. Essa é a intenção que a gente sempre pede para você comentar, para que esse vídeo possa demonstrar que é relevante e o YouTube recomendar para mais pessoas, tá bom? Então faça isso, você vai estar ajudando a divulgar a mensagem. Que Deus abençoe você. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Seguimos estudando a primeira carta de João.